Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Academia de Radiologia. Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva e no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente quais são os fatores que afetam a qualidade da imagem radiográfica e também a dose de radiação. Então, se você tem alguma dúvida quais são esses fatores e como eles interferem, eu vou te mostrar aqui direto ao ponto. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um vídeo desse universo das radiações. Então, eu quero te mostrar exatamente quais são os 3 fatores que eu quero falar aqui nesse vídeo. Então, o primeiro deles é a característica do feixe de raio-x. O segundo fator é o próprio paciente. E o terceiro são os detectores e o sistema de imagem. Então, vamos ver cada um deles nesse vídeo. Então, agora a gente vai falar das características do feixe, que vão tanto impactar nos fatores de qualidade da imagem, assim como a dose do paciente. Então, aqui eu trouxe 6 fatores para você ver o quanto eles podem interferir aí na qualidade da imagem, por exemplo. O ponto focal é um deles. Então, existem sistemas que têm pontos focais menores, como no caso a mamografia, e outros sistemas que vão ter pontos focais maiores. E isso está diretamente relacionado à qualidade da imagem, à nitidez que o sistema pode entregar em relação ao seu tamanho de ponto focal. Outro ponto que interfere é a filtração do feixe. Então, a gente sabe que existe a filtração total, a filtração inerente também, que é aquela que a gente não evita. Então, esta filtração, ou seja, a espessura de filtro que é colocado na saída do feixe de raio-x, também interfere na qualidade da sua imagem. Não resta dúvida que essa outra característica do feixe, que são os fatores de exposição, impactam diretamente na qualidade da sua imagem e também na dose, porque quando a gente fala desses fatores, nós estamos falando do KV, do MA e do MAS. E esses são fatores fundamentais nesses 2 controles, tanto na qualidade da imagem quanto na dose do paciente. Então, saber como ajustar cada um deles vai fazer total diferença, tanto na qualidade de imagem que você entrega, quanto na dose que o paciente vai receber. E aí a quarta característica é justamente o tamanho de campo. E você deve saber que quanto maior o campo que você trabalha, maior a quantidade de radiação, maior a dose que esse paciente recebe, e tudo isso pode degradar a qualidade da sua imagem. Tanto que o próximo fator, que é a produção e o gerenciamento do espalhamento, você deve saber em que condições a gente tem mais espalhamento, como por exemplo num campo maior, quando a gente tem uma colimação muito grande, a gente propicia aí uma quantidade de espalhamento maior, assim como trabalhar com KVs mais altos também vai produzir maior quantidade de radiação espalhada. Então, saber gerenciar essa radiação espalhada também é importante para você entregar imagens de melhor qualidade e diminuir a dose que o seu paciente recebe. E o outro ponto aí é a geometria na produção da imagem, que são o que a gente chama de fatores geométricos, as distâncias que a gente tem em relação ao foco, em relação ao filme, em relação ao paciente e o filme. Todos esses fatores geométricos, eles impactam tanto na sua qualidade quanto também na dose do paciente, quando a gente fala em questão da distância. Então, quando a gente fala aqui dos fatores do paciente, vai ser o posicionamento que você vai utilizar, qual vai ser a região que vai ser radiografada, a densidade daquela região. Então, dominar tudo isso, ter a noção do que eu preciso ajustar para adequar aquele paciente, vai impactar na qualidade, impacta também na dose. Então, o próximo fator que a gente vai falar são os detectores e o sistema de imagem. E aí a gente vai entender que o uso, por exemplo, de uma tecnologia CR ou DR tem impacto diretamente na qualidade daquela imagem que você entrega e também na dose do paciente. Tudo vai depender dos sistemas aí adotados. Porque esses sistemas, cada um deles tem uma eficiência em relação à detecção. Os sistemas mais sensíveis, por exemplo, como o sistema DR, que é a radiologia digital, é um sistema mais sensível, dependendo do tipo de detector. Se é um sistema mais sensível, a gente pode trabalhar com doses menores, e isso resulta no paciente também uma dose menor.
e esses sistemas geralmente entregam maior qualidade da imagem. E aí quando a gente fala no sistema que a gente visualiza, então os tipos de monitores utilizados também vão impactar, porque se aquele monitor tem boa resolução, a gente consegue ver a imagem ali de uma forma melhor, inclusive se ela é entregue com melhor qualidade, com certeza a gente vai visualizar, né? O radiologista vai visualizar com muito mais facilidade. Outro ponto importante são as condições de visualização, no caso a sala onde as imagens são laudadas. Então essa condição tem que estar adequada àquele tipo de monitor para que ele consiga visualizar aí todos os detalhes da imagem. Percebe como esses fatores são extremamente importantes e eles envolvem aí o conhecimento da tecnologia, envolve as bases físicas. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre esses fatores, se você quiser se aprofundar e dominar de uma forma melhor todos esses fatores e mais outros que também são importantes, a Academia de Radiologia preparou um treinamento para você, que é a trilha radiográfica, que é um treinamento em 10 passos que te ensina todas as etapas da formação da imagem e ainda te mostra quais são os fatores que interferem diretamente em tudo que a gente viu aqui e também quais são aqueles fatores que você tem controle nesse processo de formação da imagem e aqueles fatores que você não tem controle, que são fatores diretamente relacionados ao equipamento que você trabalha. Então, se você quiser saber um pouco mais se esse treinamento serve para você, clica aqui no link abaixo, conheça o nosso treinamento e eu te vejo lá. E qualquer dúvida nesse vídeo é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!